que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração. No vídeo anterior, nós falamos da fuga de Davi e não deu certo lá na terra dos filisteus, então ele voltou e entrou na caverna do Adulão, onde se ajuntou um grupo de pessoas junto com ele. E Saul não desistiu, da sua ânsia de matar Davi, e então ele descobriu através de um servo, um edomeu chamado Doeg, Edomeu quer dizer da terra de Edom, que era servo ali, estava entre os oficiais também de Saul, afirmou: observei o filho de Jessé chegar a Nob. Nob era a cidade de refúgio que eu falei no vídeo anterior dos sacerdotes. E então Saul se encaminhou para lá e foi inquirir, o sacerdote, porque o sacerdote teria abrigado um fugitivo, uma pessoa que o rei não queria, no seu reino, queria matar inclusive. E Aimeleque, o sacerdote da cidade de Nob, ele falou: olha, eu não estou sabendo de nada disso, eu estou parafraseando aqui para não ler todo o texto. Eu não estou sabendo de nada disso e sempre eu consultei a Deus por Davi. Então, dentro das palavras de Aimeleque, você vê que Davi era um homem que não fazia nada sem antes consultar o Senhor. O sacerdote estava acostumado a consultar o Senhor, como era costume naquela época, consultar ao Senhor através do sacerdote, daqueles que cuidavam da parte espiritual do povo de Israel. E então Saul não aceitou aquela resposta do sacerdote e matou toda a cidade, matou 80 sacerdotes e só 2 escaparam e correram e foram lá para Davi, E Abiatar, filho de Aimeleque, ele escapou com vida, e Autube, que também sobreviveu, conseguiu fugir, e foram lá para Davi, onde Davi estava. E ele passou então também a viver com Davi. Então Davi ficava lá nas terras de Hebron, que era a terra de Judá, e a cidade de Keila, foi invadido pelos filisteus, e os filisteus então estavam saqueando, roubando toda a plantação lá do povo, e Davi e seus homens consultaram o Senhor. Como eu já disse, ele não fazia nada sem consultar ao Senhor. E a resposta do Senhor foi, o Senhor respondeu prontamente: vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Então Davi atacou a cidade e salvou, sendo um grupo só, Antes disso, na verdade, quando Davi falou: nós vamos atacar porque o Senhor disse para atacar, o povo falou assim: se nós aqui estamos já morrendo de medo, por causa de Saul, como nós vamos enfrentar um exército filisteu? Então Davi novamente vai e consulta ao Senhor, e o Senhor responde: levanta-te, desce a Keila, porque eu entreguei os filisteus nas tuas mãos. Davi desce, e então Davi, com aquele grupo, Deus dá graça, e eles vencem os filisteus, eles vencem os ladrões, aqueles que estavam saqueando a cidade. E aí então o povo de Keila
foi protegido, mas Saul descobriu que ele estava lá e Davi consultou. Saul descerá até aqui e o Senhor disse, descerá. Então o Davi fez outra pergunta ao Senhor. E o povo de Keila vai me entregar nas mãos de Saul? Aí então o Senhor disse, entregarão. Então Davi fugiu da cidade, saiu, né? E nesses tempos Davi viveu um bom período, né? Sofrendo aqui e ali. E Jonatas sempre achava um jeito de encontrar Davi, de conversar com Davi. Eles eram amigos de verdade. Eu quero falar sobre essa amizade. Muitas pessoas distorcem esta amizade de Davi. Era um amor leal, né? Eram amigos verdadeiros. E embora o pai de Jonatas queria matar Davi, Jonatas fez uma aliança com Davi e dizendo que, olha, você vai reinar, eu sei que você vai reinar sobre a nação de Israel e eu quero que você poupe a minha família, poupe os meus descendentes. E eles fizeram então uma aliança. E Davi escapa de Saul, por 2 vezes teve a oportunidade também de matar Saul, porque Saul estava exposto, uma hora estava dormindo, outra hora entrou na caverna para o seu fisiológico, né, para fazer as suas necessidades fisiológicas, e Davi estava dentro da caverna e poderia ter matado, cortou só uma parte do manto. Outra vez, Davi entrou no acampamento onde Saul estava dormindo e pegou a lança que estava próxima à sua cabeça e foi embora. E embora tivesse tantas oportunidades de matar Davi, ele dizia o seguinte: nunca levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. E depois que Davi escapou várias vezes e poupou a vida de Saul por 2 vezes, então Davi está lá no deserto, né, de Hebron. Aí então vem a morte de Samuel. Depois que Samuel morreu, então aquele foi um ponto cruciante, mas antes disso, Davi estava lá nos desertos e protegia lá no deserto os servos que trabalhavam para um homem chamado Nabal, né? Nabal e Abigail eram pessoas ricas que tinham o seu pastoreio lá no deserto das ovelhas. E Davi, com o seu grupo, protegia, era um muro para eles. Mas no dia que Nabal estava tosqueando, então Davi manda uns moços lá para que o Nabal desse alguma coisa para eles comerem. E Nabal então trata os moços mal e os despede sem nada. Davi ficou um tolo, embora tivesse sido ungido rei, mas naquela hora ele se despiu do rei e se vestiu de tolo. E então pegou a sua espada e disse: não ficará um homem, um ser humano do sexo masculino da família de Nabal, pois em vão nós temos protegido. E então ele desceu. Mas a sábia mulher, chamada Abigail, sai ao seu encontro, a mulher de Nabal, sem que Nabal soubesse, e vai ao encontro de Davi levando os mantimentos, os alimentos que ele necessitava. E quando então ela chega, né, na presença de Davi, ela se inclina e ela convence Davi a voltar a se vestir de rei e deixar o tolo de lado. Há, às vezes, alguns momentos na vida que nós fazemos isso. Nós deixamos o rei de lado e vestimos de tolo. E aí, então, as coisas acontecem de forma errada. Mas esta mulher sábia,
disse para Davi que não, que era para perdoar, que a culpa era dela e que Nabal era daquela forma mesmo, mas então ele foi aplacado, pegou os alimentos que a mulher deu e levou, e essa sábia mulher protegeu a sua família, né, e todos os seus bens contra o maior massacre e o maior erro que Davi cometeria na sua vida. Nabal veio no futuro morrer e Davi tomou então, pediu então em casamento a Abigail e ela aceitou prontamente. Então ela se tornou esposa de Davi lá no deserto. Davi teve também outras esposas, mas Abigail, essa mulher sábia, um destaque aqui nas Sagradas Escrituras a respeito dela. Por quê? A mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói. Então essa mulher, ela soube proteger a sua família, ficou viúva e recebeu o esposo que se tornou rei de Israel. Isso é sabedoria. Que Deus abençoe sua vida. No próximo vídeo vamos continuar falando da saga da vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus.